Olá, pessoal. Sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, especialista em astrogenealogia. Nesse vídeo eu quero responder uma inquietação, um inscrito aqui do canal sobre complexo de inferioridade. Você já se sentiu assim? Já investigou para saber qual a causa? Por que você se sente dessa forma? Tem a ver com a sua família? Tem a ver com crenças limitantes suas? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, eu coloquei aqui algumas questões que nós vamos falar aqui nesse vídeo: a importância do nome, a relação com a mãe, as lealdades aos excluídos, o não merecimento, uma crença importantíssima para a gente tratar, para falar, para elaborar, pessoas altamente sensíveis e a geração X. Então vamos lá, pessoal. Com relação ao mapa, Heleno, muito obrigada. Eu quero começar agradecendo a você a confiança no meu trabalho e a autorização para colocar aqui para que isso possa ajudar outras pessoas. Então, olha só, pessoal, vamos analisar um pouquinho do mapa que tem o Sol em Câncer, casa 4, ascendente em Peixes, Lua em Aquário e o signo oculto Libra. Aqui a gente já tem um novo elemento. Então vamos lá. A questão da inferioridade. Síndrome de impostor, talvez você como canceriano, você está querendo agradar a mãe ou as mulheres. Será que essas mulheres desse sistema têm um nível de exigência muito alto? Eu brinco que onde nós temos Capricórnio, e aqui é a casa 10, a casa da mãe, onde nós temos Capricórnio, o nível de exigência pode ser um ISO 23.000, para vocês terem a noção do quanto é difícil agradar, o quanto essas pessoas precisaram se especializar, ou quais as cargas, quais as questões que elas tiveram que se responsabilizar e que isso as tornou muito exigentes consigo mesmas e elas projetam isso nas pessoas. Então são algumas questões. A relação com a mãe, que é uma prioridade onde a gente fala sobre câncer, sempre precisa olhar para isso, e aqui esse ascendente em peixes, com a lua em aquário, que fala da relação com a mãe, as mulheres e o nosso inconsciente. A casa 12, onde o Peixes manda, é a nossa espiritualidade, também a nossa gestação. A indicação aqui seria investigar as questões entre os irmãos. Onde nós temos Aquário, a questão é a falta de hierarquia. E o que acontece aqui? Trouxe alguns questionamentos para a gente poder começar a entender um pouquinho mais da profundidade desse trabalho. Mas aqui eu indicaria para você, Leno, especialmente olhar para os filhos não nascidos. Por quê? Uma Vênus em Gêmeos já é o feminino que projeta nas relações os irmãos, porque no inconsciente existem ou misturas desses papéis, por exemplo, quando os pais morrem, os irmãos têm que assumir a casa e aí automaticamente, simbolicamente, vê os irmãos como o esposo, uma figura paterna ou uma figura de marido, e ela tende a projetar isso nas relações afetivas, de autoridade também. Então aqui é um ponto. A questão da hierarquia é bem complexa em Aquário. Hoje a gente está vendo isso nas redes sociais, por exemplo, a inversão de papéis, os filhos cuidando dos pais, os pais sendo reféns de filhos. Por quê? Porque falta hierarquia. E onde a gente vê muito isso acontecer é em Aquário por conta da irmandade. É humanidade, irmandade, e cadê a hierarquia que Saturno cobra em Capricórnio e em Aquário? Aqui são algumas questões. Aí de novo a gente volta para a questão das autoexigências, do quanto eu sou exigente comigo mesmo, quanto eu me comparo com outras pessoas. Isso tem a ver muito com peixes, porque se perde na multidão, se perde no coletivo. Tem a ver com a espiritualidade, também uma castração. E aí eu indico também a investigação nas religiões, quanto elas, os dogmatismos, as religiões, as filosofias, o quanto a gente se permite ser castrado por essas crenças limitantes, as comparações. As mulheres, às vezes, as mães em especial, às vezes elas comparam os filhos com outras pessoas e isso te traz um senso de inferioridade também. Pode ter a ver com isso. Uma outra questão que eu quero trazer aqui, o signo que está em destaque Libra tem a ver com a geração X, que são as pessoas que vieram para questionar o status quo, que tem a ver com Capricórnio. Então hoje vocês estão vendo muitos conflitos por questões de estruturas que não fazem mais sentido. Por exemplo, bancos, educação, o judiciário, que é uma coisa que a gente fala muito aqui nesse canal, que é a justiça sistêmica, mediação de conflitos. São estruturas que estão vindo para renovar e para dar lugar a antigas estruturas que já não fazem mais sentido, especialmente desde a pandemia, que era quando Saturno estava regendo o céu, a configuração a mesma da Revolução Francesa. Então a gente já começou a ver essas estruturas ruindo desde essa época, pelo menos na astrologia. Quais as estruturas que não fazem mais sentido? Quais as crenças que te limitam e que você ouve de outras pessoas, você segue outras pessoas e se compara? Essas são questões. A geração X veio para questionar todas as relações. São as pessoas que mais se divorciam hoje. Se vocês fizerem umas pesquisas, a geração de 40 e alguns são as que não casam ou as que não querem casar. Elas se divorciam.
Depois da pandemia, isso aumentou um pouco mais. Tem a ver com Libra, que está em oposição a Áries, que é a discórdia, que é a briguenta, a que não foi convidada para a festa e ela coloca através da raiva, traz bastante confusão, ela traz guerra. E aqui a gente puxa também para a ancestralidade de quais os conflitos, quais relações não foram questionadas, o quanto essas mulheres tiveram relações difíceis, ou quanto elas aguentaram em nome de um casamento, por exemplo, ou quanto elas suportaram, sobrecarregaram as relações em nome de uma religião, aparências de questões que não têm mais a ver hoje, que não fazem mais sentido para nós. A questão gestacional sempre a gente precisa olhar. O que a gente precisa olhar de forma terapêutica, ou qual tipo de terapia ou ajuda que a gente busca, em que sentido? Então, o que eu aconselho aqui? Olhar para a relação com a mãe, as questões das lealdades aos excluídos por conta desses irmãos, ou desses abortos, por exemplo. Aqui aparecem também questões de abortos nas gestações, essas mulheres que precisaram deixar algum filho para trás. A questão do não merecimento também tem a ver com isso, porque se, por exemplo, você for um gêmeo sobrevivente, não se sente merecedor do dinheiro, da vida. Porque se o meu irmão, que estava na gestação comigo, não nasceu, eu não me sinto merecedor de vida. O dinheiro, a abundância, os prazeres. Pessoas altamente sensíveis. Capricórnio tem uma questão, emoções reprimidas que começam em câncer. O quanto dessas emoções foram reprimidas e o que essas pessoas tiveram que lidar. A gente não entra em julgamento aqui, pessoal. Olha só, imagina que essa mãe tinha 10 filhos para criar, mas ela tinha um trabalho de 12 horas de uma lavoura para colher. Então, o que é isso que você está falando? O que é emoção? O que é luto? Eu acabei de perder uma criança hoje, eu mandei enterrar e amanhã eu já tenho que voltar a trabalhar. Então, esse tipo de coisa que eu estou colocando aqui para vocês. Na geração X, a gente veio para questionar essas coisas, por isso que somos a geração do divórcio, é a geração que questiona mais, e as gerações seguintes, elas vêm para pagar outro preço diferente de nós. Por isso, a maioria não casa, a maioria não quer ter relações. Hoje vocês estão ficando sozinhos também por lealdade a essas mulheres que não tiveram um suporte do masculino, pessoas que lidaram com as coisas sozinhas, então hoje elas sentem que não precisam. A necessidade de eu preciso de você dá lugar a eu escolho ficar só. Mas isso é sempre inconsciente até você entender o porquê você quer ficar só. Colocando também a questão do nome, Ferreira, ancestralidade portuguesa e espanhola. Então aqui mostra o sobrenome patronímico, de onde vêm essas questões. É para isso que a gente investiga os nomes na árvore. Heleno, quem eram as Helenas? Quais as cargas que você traz nesse nome? Se você buscar um pouquinho na história, vai encontrar bastante guerra com relação a isso. Então, quais eram as Helenas dessa família? O que essas mulheres traziam? Quais as brigas que elas tiveram que lutar? Essa geração, a partir dos 40, já não quer mais briga, elas preferem pagar para ter paz, porque a gente já sabe qual é o preço e às vezes ter paz sai muito mais barato. Quem era Helena? Qual era a questão dessa pessoa? O que ela tinha? Qual é a vida que ela levou? E o que você traz no seu inconsciente com relação a ela, ao feminino? Você possivelmente deve ser um homem que eu coloco aqui como um homem feminino e que as mulheres às vezes julgam como um homem frágil, e na verdade a vulnerabilidade é a nossa força. Por isso a questão da inferioridade e a sensibilidade tem muitos julgamentos. Quais as soluções, né, pessoal? Uma terapia de regressão, vida passada, uma psicologia para te ajudar a ser um homem mais integrado, uma constelação familiar. O Câncer adora falar sobre a família. Eu indico também o site do Family Search para quem quer fazer pesquisas genealógicas e conhecer um pouquinho mais da história da família, assim que a gente consegue validar as questões que nós vemos no nosso mapa. Então, ele não é uma simples sugestão, ele não é um achismo, é uma coisa que nós conseguimos, via de regra, provar. Era isso que eu queria trazer para vocês. O signo oculto, ele traz muita coisa do nosso inconsciente, e é uma expertise desse trabalho. Se você gostou desse vídeo, se quiser mais vídeos sobre esses, manda um e-mail com seus dados para mim, eu respondo após a sua aprovação, e a gente ajuda a ajudar outras pessoas. Se você gostou, curte e compartilha.